Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Todos felizes? Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Tiago, capítulo 1, verso 21 ao 24. Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao verso 24. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu próprio rosto natural, porque contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece como era. Amém? Tome teu assento. Queridos, hoje nós estamos aqui fazendo alusão à palavra de Deus. Estamos comemorando o dia da Bíblia. Mas verdade é que nós temos vivido um tempo muito difícil ultimamente. Um tempo, quem sabe, de crise existencial. Um tempo onde o cristão é criticado pelo mundo. Um tempo onde a palavra de Deus, ela, na sua grande parte, é distorcida. Ela é muitas vezes adaptada ao gosto do freguês, para que as pessoas não saiam da igreja. Muitos líderes acabam pregando a palavra de maneira distorcida, de maneira adaptada, sem que ela, no seu contexto geral, seja aplicada. E muitos acabam por lotar templos, porém para ser ouvintes e não praticantes. Esta palavra, ela é como um comprimido. Ela não faz efeito do lado de fora, ela faz efeito do lado de dentro. Por isso a palavra de Deus jamais pode estar numa perspectiva externa, ela precisa estar numa perspectiva interna, ela precisa estar dentro de nós, porque ela nos transforma de dentro para fora. Acontece, queridos, que muitas pessoas, embora ouçam a palavra, essas pessoas não praticam a palavra. Porque uma coisa é o ser ouvinte e outra coisa totalmente diferente é o ser praticante da palavra. E o poder da palavra se estabelece na minha vida, se estabelece no meu interior, quando eu deixo que esta palavra venha enraizar na minha alma. Muitos pregadores, por sua vez, têm discursos muito lindos, porém a prática é horrível. Porque uma coisa é aquilo que se prega, outra coisa é aquilo que se vive, de tal forma que nós podemos dizer que há uma grande contradição entre aquilo que está se pregando e aquilo que se está vivendo. Porque eu posso aqui de cima trazer um belo discurso e uma palavra simplesmente fenomenal, mas a minha vida ser contrária ou totalmente contrária àquilo que eu estou pregando. E aí eu caio no erro que Jesus muito condenou, a hipocrisia humana de se falar uma coisa, de se pregar algo que não está vivendo. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas e começo a pregar sobre o amor, isso só é válido para com Deus quando eu vivo esse amor para com o próximo. Por isso eu digo que mais importante do que ter a Bíblia debaixo do braço é ter a Bíblia dentro do coração. Acontece que muitas pessoas, para onde vai, carrega a Bíblia física, mas não carrega a Bíblia espiritual. E o que Deus mais quer de nós
E quando Jesus pregava a palavra, ele queria que esta palavra fosse enxertada dentro do nosso coração. E o texto que nós lemos vai dizer que nós precisamos, para isso, rejeitar toda imundícia. E aqui eu aprendo que muitas pessoas não estão aptas para viver o Evangelho, não estão aptas a praticar a palavra, porque primeiro elas não estão aptas para abandonar a imundícia do mundo. Muitas pessoas, elas querem viver a palavra por partes, mas não na totalidade. Ou outras querem viver simplesmente naquilo que as convém. Se me convém eu pratico, se não me convém eu não pratico. Se entra em alguma área específica da minha vida, então a palavra não é desse jeito. Mas se é da forma que me agrada, então a palavra é desse jeito. Então nós começamos, quando não tem alguém para adaptar a palavra a nós mesmos as adaptamos ao nosso estilo de vida. E acontece que nós fechamos os olhos para aquilo que Deus requer de nós dentro da sua palavra e abrimos o nosso coração apenas para aquilo que nos interessa. E aí nós vamos vendo pessoas que ao longo do tempo, elas levantam a mão na igreja, aceitam em partes, mas se tornam pedra de tropeço, porque elas não vivem a palavra. Escuta, porque muitos pregam a palavra, mas poucos vivem a palavra. Muitos pregadores pregam a palavra, poucos vivem a palavra. De que me adianta estar aqui falando sobre a palavra, pregando a palavra e não estando vivendo a palavra? De que adianta ouvir a palavra e não viver a palavra? Tão importante quanto ouvir, porque o ouvir é importante, é viver a palavra de Deus. É tê-la como bússola, é tê-la como direção, é tê-la como revelação e é tê-la como boca de Deus. A palavra é a perfeita revelação de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. E ela não pode, em hipótese alguma, estar do lado de fora. Ela precisa em todo o tempo estar do lado de dentro. Segunda coisa que eu quero que você saiba é que muitos têm na mão, mas poucos a têm no coração. Muitos a têm no celular, e não é errado ter, é até ótimo, porém tem que ter aqui, cravado nas tábuas do teu coração. Aleluia. É isso que vai fazer o mundo olhar para mim, para você e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu acho lindo quando a mulher olha para Eliseu e diz: meu marido, venha cá. Eu vejo que aquele homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Glória a Deus. Salvo engano, Lute disse: pregue a palavra, e se preciso for, use as palavras. A melhor forma de se pregar a palavra é vivendo a palavra, é a gente andando. O nosso estilo de vida precisa ser a Bíblia aberta para o mundo. O nosso estilo de vida precisa ser a Bíblia que as pessoas aí fora estão lendo. Você precisa ser a Bíblia que o teu vizinho está lendo. Você precisa ser a Bíblia que o teu amigo está lendo, que a rua está lendo. Diga: aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um homem de Deus, aquele ali vive o que prega e prega o que vive. Glória a Deus. Senão a gente sempre retornará ao ciclo da hipocrisia. Porque com uma boca nós falamos algo, mas é inútil ter a Bíblia na boca e o mundo no coração. Eu vou repetir para você: é inútil e é em vão ter a Bíblia na boca e o mundo no coração. E é isso que acontece hoje. Muitos têm a Bíblia na boca, mas não têm no coração. Tem um mundo que preenche o seu coração. Tem os desejos do mundo, então estão cheios de si mesmos, a ponto de não ter espaço para a palavra de Deus dentro de si. Nós estamos carentes, queridos, de homens e mulheres
que verdadeiramente vivam a palavra. Sejam exemplos de homens que vivem a palavra. O texto que nós lemos também vai dizer que nós não podemos ser ouvintes da palavra apenas, mas cumpridores. Glória a Deus. E que esta palavra tem poder para salvar a minha alma, não quando eu a ouço, mas sim quando eu a pratico. O poder desta palavra se estabelece na minha vida, se estabelece na sua vida e se estende à nossa família quando nós cumprimos o que nela está escrito. Glória a Deus. É quando nós acordamos e vivemos a palavra. É quando nós dormimos e vivemos a palavra. É quando as pessoas olham para nós e lêem a Bíblia em nós, em nossas atitudes, em nossas ações. Terceira coisa, muitos leem a palavra, poucos meditam nela. Muitos até a leem, poucos meditam nela. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na palavra do Senhor e nesta palavra medita de dia e de noite. Porque uma coisa é ler, outra coisa é meditar. Meditar é cavar as Escrituras, é começar a ir profundo e dizer qual a revelação de Deus para a minha vida através dessa palavra. É você fazer pergunta ao texto, é você se interessar a ponto de dizer o que a minha vida precisa mudar segundo as Escrituras, não é o que eu preciso mudar das Escrituras. Conhecemos muitos pastores, até conhecidos nacionalmente, mas que se enveredaram pelos caminhos das heresias para agradar o mundo. E talvez seja esta a razão pela qual muitas pessoas ainda não sofreram o processo de mudança que a palavra pode gerar, porque o que eles estão ouvindo não é a palavra, mas sobre a palavra. E o apóstolo Paulo vai dizer: pregue a palavra. Ele não falou pregue sobre a palavra. E existem muitos pregadores que pregam sobre a palavra e não a palavra. Pregar a palavra é trazer à tona a revelação perfeita do texto e aplicar na vida das pessoas. E não pegar textos isolados e trazer histórias da carochinha. Daqui a pouco ele menciona o versículo da palavra. E o que acontece hoje é que muitos púlpitos estão contaminados. O que acontece hoje é que o cara amanhã ele está, não nada contra, mas ontem ele estava na cadeia, hoje ele está em cima do púlpito, pregando a palavra. Neófitos na fé, que não conhecem a profundidade, não tiveram ainda a transformação perfeita, mas estão instruindo pessoas erroneamente. A sua vida não condiz, então aquilo que ele profere não condiz com aquilo que ele vive, ou ele não tem preparo absolutamente profundo para ministrar a palavra aos corações. O que acontece hoje é que o cara amanhã ele está, não nada contra, mas ontem ele estava na cadeia, hoje ele está em cima do púlpito, pregando a palavra. Neófitos na fé, que não conhecem a profundidade, não tiveram ainda a transformação perfeita, mas estão instruindo pessoas erroneamente. A sua vida não condiz, então aquilo que ele profere não condiz com aquilo que ele vive, ou ele não tem preparo absolutamente profundo para ministrar a palavra aos corações. Está faltando essência da palavra na vida, em cima dos púlpitos, porque púlpitos mortos produzem igrejas mortas. Púlpitos sem vida traz um povo sem vida. Púlpitos de pregações adulteradas geram um povo adulterado. Púlpitos rasos geram um povo raso. E é isso que tem acontecido. É que as pessoas não têm voltado os seus olhos e os seus corações para aquilo que está na palavra, para aquilo que a palavra revela para cada um de nós. E a tua vida sofrerá mudanças poderosas de Deus quando a palavra de Deus estiver dentro de você.
tua família sofrerá mudanças poderosas de Deus quando a palavra estiver dentro de tua casa. Quando o teu filho, quando a tua filha vê que você vive a palavra. Quantos pais dentro da igreja é uma bênção, mas em casa é uma maldição. Dentro da igreja ele vive a palavra, dentro da igreja ele é santo, em casa ele é um demônio. Ele xinga a esposa, ele xinga os filhos, e ele pratica totalmente oposto àquilo que está na palavra. Eu preciso celebrar a palavra dentro de mim todos os dias. Essa palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, ela precisa entrar dentro de mim. Eu não posso oferecer resistência à palavra, e na medida que ela entra dentro de mim, eu sou transformado de dentro para fora, a ponto de alguém que outrora me conhecia dizer: eu te conhecia antes, mas hoje você é uma nova pessoa. Glória a Deus. Alguma coisa aconteceu em você. Aleluia, Jesus. É vergonhoso, irmão. É vergonhoso. Os crentes de hoje fazem vergonha. Eles celebram tudo. Eles se misturam com o mundo. Eles estão na contramão da palavra. Não obstante o fato de não cumprir a palavra, eles estão fazendo pior, eles estão fazendo o inverso da palavra. Se não cumprir já é um grande problema. Pior é fazer o contrário ao que se estabelece a palavra de Deus. Esta palavra ela precisa estar enxertada no seu coração. Aleluia. Esta palavra ela precisa estar enxertada em nossa alma. Esta palavra precisa estar dentro de nós, produzindo vida em nós. Entenda isso. Muitos carregam a palavra, poucos são carregados por ela. Carregar a palavra é fácil, ser guiado por ela que é difícil. Muitos a carregam no braço, poucos são carregados pela palavra de Deus, guiados pela palavra, como diz o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele está dizendo: eu sou guiado pela palavra de Deus, eu ando segundo a minha palavra estabelece para a minha vida, eu ando segundo os ditames da palavra de Deus, eu vivo segundo a palavra, eu sou carregado por ela, eu não a carrego, é ela que me carrega. Então muitos carregam a palavra, poucos são carregados por ela, poucos são guiados por ela, como salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Aleluia. Que nós precisamos sair deste raso, dessa superfície, e entrar em profundidade. Tem gente que quer conhecer Deus pelas regras do mundo. E eu vou te fazer uma pergunta aqui, não se espante não precisa me responder. Quantos capítulos você leu hoje? Responda para você mesmo. Glória a Deus. Se nós declaramos que cremos nela, se nós declaramos que amamos a palavra, saiba de uma coisa: pouquíssimos cristãos já a leram totalmente. Mas eu não amo a palavra, mas eu não gosto da palavra, mas eu não creio nela, e por que eu nunca li ela? Se o livro que eu declaro crer e amar nunca foi lido, então isso não é uma verdade. Quantos capítulos você leu hoje? Quanto tempo você gastou meditando a palavra? Mas ela é vida para você, ela é vida para nós, ela é direção, e ela é boca de Deus para mim e para você. Glória a Deus. Quer ouvir Deus falar contigo? Abra a palavra. Aleluia, Jesus. Quer ouvir Deus revelar coisas grandiosas para a sua vida? Abra a palavra. Tenha momentos de reflexão com ela. Glória a Jesus. E pasme, muitos pastores também nunca leram toda. Verdade. Tem muitos. Como pode?
estou dando para ela? Nós somos não aquilo que falamos, somos aquilo que fazemos. As nossas ações, as nossas atitudes denunciam aquilo que amamos, aquilo que somos e aquilo que gostamos. Nós precisamos entender isso. Muitos são ouvintes, mas poucos são praticantes. São os praticantes que são salvos e não os ouvintes. Essa palavra é tão poderosa que quando alguém quer ouvir verdadeiramente e deixa que esta palavra entre dentro de si, a Bíblia diz lá no livro de Romanos capítulo 10 verso 17, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus não é apenas escutar, é deixar que a palavra entre em você e você se torne uma mulher de fé e um homem de fé. Glória a Deus. O que a palavra diz? Na medida, preste atenção, na medida que eu ouço a palavra, na medida que eu permito que esta palavra entre dentro do meu coração, eu me torno um homem de fé. Glória a Deus. Eu me torno uma mulher de fé. E Deus vai revelando para você coisas grandiosas. Então aprenda uma coisa: se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem pela ausência dela. E o que acontece é que em muitos cultos a palavra de Deus está ausente. Pastor, mas eu ouço fulano pregar. Queridos, uma coisa é você ouvir a palavra, outra coisa é você ouvir alguém falar e mencionar volta e meia sobre a palavra. Certamente você já viu pregador que ele vai pregar a palavra, lê um versículo, vai dar conta da vida dele, do lugar onde ele estava, de onde ele passou, da família, dos filhos. Daqui a pouco ele termina um sermão e ele não falou nada da palavra. Ele fez viagens e mais viagens, e encheu linguiça e mais linguiça, e aquilo que de fato transforma a nossa vida não foi gerado, não foi ofertado a nós. Entenda isso, meu amado. A melhor forma de pregar a palavra de Deus é vivendo a palavra de Deus. A melhor forma de pregar a palavra de Deus é vivendo a palavra de Deus. Você vai pregar a palavra de Deus sem pronunciar sequer uma palavra. Sem abrir a boca, se prega a palavra da melhor forma que existe. É vivendo ela que se prega ela perfeitamente. É quando alguém olha para você e diz: esse homem foi transformado, alguma coisa aconteceu ali. E quando você vai ver, ele está cheio da palavra de Deus. Uma pessoa verdadeiramente transformada, ele é cheio da palavra, ele vive a palavra, ele pensa na palavra, ele come a palavra, ele digere a palavra, ele é cheio da palavra de Deus. Glória a Deus. Ele não é pedra de tropeço. Então entenda que muitos têm a palavra apenas numa perspectiva externa, da boca, mas tem um mundo no coração. Entenda isso. Em João capítulo 17, verso 17, o Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra ela tem o poder de nos santificar, ou seja, de nos separar, na medida que ela entra dentro da nossa vida. Na medida que nós ouvimos a palavra e deixamos que ela gere fruto em nós, então nós somos santificados, nós somos separados para a salvação. Se você quer viver Deus, se você quer ter intimidade com Deus, comece pela palavra. Seja alguém que tenha a boa palavra de Deus dentro de si. Entenda isso. O Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgai nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque julgai e ter nela a vida eterna, julgai e ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Glória a Deus. Eu acredito que 2023 é o próximo plano
ela é a Bíblia toda. Em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 6, verso 16, o apóstolo Paulo instrui o jovem Timóteo dizendo: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Glória a Deus. Esta palavra não é uma palavra comum, mas uma palavra totalmente inspirada por Deus. Quer um exemplo? Você vai numa prisão, num presídio, você pega qualquer livro e entrega aos presidiários, eles não são transformados. Mas pega e dá a Bíblia para eles, aquele que lê verdadeiramente a Bíblia, ele sai daqui dentro transformado. Isso é poder de Deus. A palavra é poder de Deus para aquele que nela crê. Glória a Deus. Se você aprender, ei pai, ei mãe, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, porque depois de velha não se desviará dele. Você vai ensinar a palavra ao seu filho, a palavra à sua filha, e esta palavra será vida e paz para ele. Glória a Deus. Essa é uma verdade. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 4 diz: conjuro-te, ó Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Que pregues o quê? Ele não falou que pregues sobre a palavra, ele diz: pregues a palavra. Esta é a ordenança de Paulo a Timóteo: pregues a palavra, pregues a palavra e não sobre a palavra. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade, dando ouvido a fábulas. Será que nós não estamos vivendo esse tempo onde os pregadores da palavra são rejeitados e os pregadores de fábulas são aplaudidos? Existe uma canção que diz: pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas pregue também a justiça. Aleluia, Jesus. Hoje nós estamos vivendo um modismo das pregações coach, das pregações doces, não é assim? E todo mundo vai na mesma onda, e aí vai vivendo um evangelho raso e superficial, e vai se tornando uma geração de crentes que não conhece a Deus e não conhece a palavra de Deus, porque ouviu um pregador coach pregando sobre a palavra. Vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, crente não pode ficar doente, não é assim? Esses dias eu encontrei um camarada com um pastor: crente não pode ficar doente. Na palavra foi meu amado. Lázaro era amigo de Jesus, amado por Jesus, e ficou enfermo. Eu quero te dizer que crente fica doente, passa por lutas. Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Então cuidado com o que o Senhor está falando. Porque deixa eu te falar um negócio. A palavra, ela traz vida. Mas cuidado para não ter veneno na panela. Tem muitos pregadores trazendo veneno, colocando na panela, e tem matado muita gente. Se a palavra traz vida, o veneno traz morte. Então por isso que nós estamos vendo a geração de crentes caídos e mortos, ouvindo na internet pregadores coach, que não prega nada sobre a palavra, prega alguma coisa lá e coloca uma misturinha de palavra no meio, mas o resto tudo veneno. Dê valor à palavra, é ela que tem vida para você. Dê valor à palavra, é ela que pode salvar a tua alma, como diz. E outra, não se engane, porque a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que quando nós ouvimos e não praticamos, nós estamos enganando nosso Pai, né?
Não, estamos enganando a nós mesmos. Não, estou na igreja, estou ouvindo a palavra. Você está ouvindo ou você está praticando? Estou servindo a Deus, eu prego a palavra, não é assim? Falsa impressão de salvação. Naquele grande dia, os recolhidos por Deus serão os praticantes da palavra. Senhor, eu não estava lá na tua casa, eu não estava plantando, eu não estava pregando, eu não estava fazendo isso. Apartai-vos de mim, malditos. Ide por fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente que ouve a palavra, mas pratica o pecado. Tem muita gente com pecado de estimação, e quando a palavra fere ele se espanta. Não, aqui não pode não. Na palavra não é bem desse jeito não. Então ele quer adaptar ele quer colocar uma açúcarzinha ali para melhorar o gosto e degustar. Queridos, ou eu me alinho a palavra, ou então eu estou perdido, enganando a mim mesmo. Acontece que nós não queremos colocar a nossa vida no padrão da palavra de Deus. Nós queremos que o pastor pregue uma palavra branda. Esses dias eu conversando com um irmão da minha igreja, e às vezes eu prego lá um pouco mais, uma palavra de exortação dura. Ele falou: pastor, você não acha que o sermão foi um pouco duro, não? Eu acho. Porém, a curto prazo, pode parecer que vai dar prejuízo, mas a longo prazo, eu tenho uma igreja sólida, eu tenho uma igreja consistente, e a igreja não para de crescer lá. Hoje é uma das maiores de conquista. Porque eu preciso ter compromisso com a palavra, não com o povo. O verdadeiro pregador tem compromisso com a palavra de Deus e não com o que o povo quer ouvir. O que você quer ouvir, o problema é seu. O que eu vou pregar, o problema é meu. Porque eu vou prestar conta de cada palavra que saiu da minha boca. E eu não posso pregar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. E eu também não posso pregar aquilo que eu não estou vivendo, senão cai no erro da hipocrisia. Então, da mesma maneira que a palavra corta lá, ela corta cá. Então ela é uma espada de dois gumes, ao ponto que se eu não cuidar, ela também me corta. Então eu preciso colocar a minha vida nos padrões da palavra de Deus. Eu preciso deixar de ser um ouvinte e me tornar um praticante. Porque Hebreus capítulo 4, verso 18 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra, ou seja, entra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é tão profunda que ela nos revela quem Deus é e quem nós somos. Quem Deus é e quem devemos ser. Quem precisamos ser diante de Deus. É por isso que ela é vida para nós. É por isso que você tem que olhar, e na medida que a palavra for revelando os erros na sua vida, você vai corrigir. Ao passo que a palavra de Deus te revela, você vai corrigir na sua vida. Você vai corrigir no seu coração. Esses dias eu estava conversando lá na igreja, e teve um problema com um jovem lá. Eu falei: meu jovem, você vai ter que procurar fulano, ir na casa daquela pessoa, se reconciliar com ela. Pastor, mas eu não acho que é bem assim. Eu falei: então você está dizendo que a palavra é mentira. Nem eu nem você a palavra. Se tu for ofertar e lembrar que alguma pessoa tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar com o teu. Tem muita gente dentro da igreja que dá. Tem muita gente da igreja dizendo: eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão, eu acho a cara dele muito enjoada. Você está vivendo a palavra ou você está contra a palavra de Deus? A palavra ela é para ser vivida e não ouvida apenas. Você precisa entender que haverá vida
vida dentro de você, ao passo que esta palavra entrar dentro de você e se tornar uma realidade, não do lado de fora, mas do lado de dentro. E acontece que hoje nós vivemos um tempo onde a palavra é uma realidade do lado de fora, mas não é uma realidade do lado de dentro. A realidade do lado de fora é a palavra, mas a realidade do lado de dentro pode ser totalmente diferente. E é por isso que eu preciso ser cheio da palavra de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que habite abundantemente a palavra em vossos corações. Ou seja, eu sou uma habitação da palavra, de maneira que eu sou cheio e a palavra habita em nós. Ainda em Colossenses diz que a palavra de Deus domine os vossos corações. Perceba que não apenas habita, mas domina. Alguém cujo coração é dominado pela palavra de Deus é quando você vai fazer algo e você tem a palavra no coração e diz: a palavra de Deus não aprova isso. A palavra de Deus diz que tem que ser dessa maneira. É alguém que anda segundo a luz da palavra de Deus. É alguém que vive segundo a luz da palavra de Deus. É alguém que é inspirado pela palavra de Deus. Tem gente que é inspirada pela palavra de homens, mas tem outros que são inspirados pela palavra de Deus. Glória a Deus. Se você quer sucesso na sua vida, já que muitos hoje gostam da teologia da prosperidade, e eu não sou contra a prosperidade, mas sou contra a forma como prega-se por aí. Aplique o Salmo 1 na sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. O que acontece com essa pessoa? Será como um homem, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Mas muitos estão buscando ajuda em livros de autoajuda. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Você precisa de ajuda de Deus, você precisa da inspiração do Espírito. Você precisa da revelação da palavra de Deus dentro do teu coração. Você precisa todos os dias priorizar a palavra de Deus na tua vida, não a palavra de homens. Tem muita gente deixando de viver a palavra de Deus para viver a palavra de homens. Tem muita gente deixando de viver a palavra de Deus para viver os desejos do próprio coração. E é por isso que essa sociedade caminha de mal a pior. Porque esta palavra é para nós revelação de Deus. Esta palavra é para nós salvação das nossas almas. Esta palavra é para nós vida e paz. Esta palavra é para nós bússola, é refrigério para a nossa alma, é luz para o nosso coração, é fogo para o nosso coração, é vida dentro de nós. Sem falar das superstições de abrir o Salmo 91 na cabeceira da cama, que empoeira lá, né? Pega pó, mas ele não abre aqui e fala: vou ver o que é o Salmo 91 está dizendo para mim. Como eu devo me importar, me posicionar, viver, para que isso se cumpra na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu vou caminhar no final. A palavra de Deus contém princípios. E quando você quebra princípios, você é quebrado. Quando você quebra princípios, você cai em ruínas. Quando você quebra princípios, você cai em destruição. Mas quando você vive princípios, quando você pratica princípios, você traz sobre si bênçãos de Deus. Você traz sobre si bênçãos de Deus. Glória a Deus. Porque Deus, a Bíblia diz assim, que Deus é fiel a você. Deus nunca vai ser fiel a você. Deus nunca vai ser fiel a mim. Não, isso é heresia. Você não vai encontrar em lugar nenhum na palavra que Deus é fiel a você. A Bíblia diz que Deus é fiel à
a sua e vela sobre sua palavra para. Então, quando eu cumpro a palavra de Deus, Ele cumpre os propósitos na minha vida. Aleluia. Porque Ele viu que eu cumpri um princípio, então Ele cumpre o propósito. Quando eu cumpro um princípio da palavra de Deus, aquilo que está atrelado ao princípio da palavra desencadeia sobre a minha vida, desencadeia as bênçãos ou aquilo que está atrelado ao princípio da palavra sobre a minha vida. Tem gente querendo receber propósitos de Deus sem colocar em prática os princípios de Deus. Você precisa entender isso. Essa semana eu estava pregando lá na Nova Redenção, preguei sobre Elias, uma mensagem que Deus revelou profundamente no meu coração. Por que Deus responde aquele homem com tanta prioridade? Já parou para analisar? Por que aquele homem orava assim e Deus respondia? Elias nos ensina o princípio do altar. Elias nos ensina o princípio de ouvir a Deus. Elias nos ensina o princípio de ser servo. E Elias nos ensina o princípio de reconhecer a Deus. Foi por estas razões que aquele homem era tão guiado pelo Espírito de Deus e tão ouvido por Deus, porque Deus tem compromisso. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com o ouvinte, mas tem compromisso com o praticante. A partir de hoje, você vai colocar sua vida diante de Deus e colocar a palavra dele como espelho para a sua vida e dizer: o que a palavra de Deus revela sobre mim?